Fala, meu povo! Voltamos aqui para continuar com as nossas transformações geométricas, hein? Hoje eu resolvi não aparecer não, né? Para não cansar ninguém com esse meu rostinho aqui. Daqui a pouco você vai me ver na aula ao vivo mesmo, né? Então eu quero mais é que você esteja lá para a gente se encontrar face a face, tá bom? Continuando com as transformações geométricas, a gente já falou do plano cartesiano, já falamos dos polígonos lá e etc., coordenadas e tudo mais. Continuando nessa linha, eu quero que você observe agora essas imagens que eu vou colocar para você. Essa primeira imagem, ela tem duas figuras. Você está reparando, essas figuras verdes aí. O que tem de interessante entre essas figuras aí? Enfim, vai pensando que eu vou colocar essa segunda imagem aqui. Azuis, dois triângulos azuis. Enfim, deve ter alguma coisa interessante aí. E mais essa. Essa daqui tem aí um quadrilátero, né? Enfim, tá lá. O que tem de mais nelas? Eu tenho, na primeira, na figura verde, uma transformação que a gente chama de reflexão. Você reparou? Olha aqui, ó. Eu tenho como se fosse um espelho aqui, ó. Repara que isso aqui, ó, é o reflexo do outro. Olha lá. Viu isso? Viu? Percebeu, né? Reflexão. Essa segunda, essa azul aqui, a gente chama de translação. Ou seja, o camarada só se deslocou. Aqui, ó. Viu? E essa terceira, a gente chama de rotação. Repara, aqui, ó, que essa figura rodou como se estivesse pendurada por esse ponto aqui. Percebeu? Esses três, né, essas três transformações geométricas, esses três tipos de transformações, nós vamos ver daqui para frente. Mas eu quero que você pense numa coisa. Você reparou que as figuras não mudaram de tamanho? Não mudaram. Luciano, continuam com o mesmo tamanho. Pois é, isso a gente chama de isometria. Nós temos isometrias, quando as figuras não mudam de tamanho. Elas continuam do mesmo jeito, conservam a mesma medida, né, isometria, só que elas mudaram de posição de alguma forma. Então a gente está falando de isometrias no plano. Tranquilo? Aliás, por falar em isometria, eu aposto que essa palavra te fez lembrar de uma outra. Tenho certeza que você pensou em simetria. Não pensou? Simetria. E o que é simetria? Você sabe? Em matemática, eu diria, é até mais complexo, né, definir simetria e tal, mas a gente entende. E eu vou colocar assim para você. Ó. Simetria é uma correspondência de posição, de forma, de medida em relação a uma reta, um eixo. E se a gente está falando de uma simetria em relação a uma reta, a gente chama isso de simetria axial. Também pode ser em relação a um ponto. Quando a gente tem uma simetria em relação a um ponto, a gente diz que é uma simetria central. Essas correspondências são entre elementos de uma mesma figura ou de duas figuras, certo? Então, simetria é isso. Quando eu mantenho uma correspondência de posição e tal, em elementos de uma mesma figura ou de duas figuras. Foi? E aí eu vou te mostrar algumas imagens. Essas imagens têm simetria. Como não, né? Falar em simetria e não falar de uma borboleta. Olha aqui, ó. Coloquei aqui essa reta pontilhada verde, é o eixo de simetria dessa borboleta. Olha aqui um peão, né? Se eu colocar aqui essa reta pontilhada branca, eu tenho um eixo de simetria para esse peão. É claro que eu estou falando do plano, né? Essa foto aqui, a gente sabe que o peão é espacial, a borboleta também e etc. Mas vamos pensar só na imagem plana, tranquilo? Senão eu teria um plano de simetria e aí é papo mais para frente. Agora olha que coisa linda, meu povo! Olha só, tá até empolgado para falar. Tem simetria? É claro que tem. Ó, se eu colocar essa reta pontilhada azul, eu vejo esse eixo de simetria nesse símbolo lindo do Botafogo, tá? Mas vamos um pouco mais para dentro da nossa aula, né? Da nossa geometria. Repara aqui, ó. O triângulo equilátero, ele tem três eixos de simetria. Você viu? Eu tenho o eixo T, vai gerar simetria, o eixo U e o eixo V. Tranquilo, né? Olha
losango, ele tem dois eixos de simetria. O eixo S, o eixo R, né? As retas aí que você percebe que realmente eles vão gerar essa correspondência aí. Tranquilo? O quadrado, caramba, 4 eixos de simetria. São as duas diagonais do quadrado e essas outras duas aí que você está vendo, vertical e horizontal. Aqui, ó, tá vendo? Essa daqui e essa daqui, além das minhas diagonais. Tranquilo? E aqui, ó, a gente diz nessa figura, isso aqui é um triângulo, que a gente tem uma simetria de reflexão. Pronto, era aí que eu queria chegar. Simetria de reflexão e é o nosso primeiro tipo de transformação geométrica, nossa primeira isometria. Vamos lá. A reflexão. A reflexão está intimamente ligada à simetria. Né? Você reparou isso aí, a gente começou falando da simetria justamente para facilitar as coisas. A reflexão ela pode ser de dois modos, parecida com a simetria, como a gente falou lá no início. Primeiro, em relação a uma reta e em relação a um ponto. Vamos com uma de cada vez. Em relação a uma reta, olha para essa figura e você vai perceber que aqui tem um eixo de simetria, não tem? Olha lá, esses dois triângulos. O da esquerda, ABC, o da direita, A', B', C'. A gente vai relacionar os pontos correspondentes assim, é muito mais fácil. Repara, ó, que a gente tem o eixo de simetria aqui, ó, nessa reta verde, a reta R, tá? Esse eixo também pode ser chamado de eixo de reflexão. Uma simetria, uma reflexão em relação a uma reta. Tranquilo? Consegue ver numa boa? Que a gente tem aí uma simetria. Para ser simétrico, você vai lembrar da nossa definição, né? O que são simétricos? São aqueles que possuem a mesma distância em relação à origem. Aqui no nosso caso, a nossa origem é esse eixo de simetria, esse eixo de reflexão, essa reta R. Tranquilo? Cada ponto da primeira figura ele vai possuir um ponto correspondente na segunda figura, e que a gente vai chamar de simétrico, em relação a esse eixo de simetria, eixo de reflexão. Tanto faz, falar eixo de simetria ou eixo de reflexão, tá? Continuando nessa ideia da relação, da reflexão em relação a uma reta, eu vou construir com você essa figura aqui, ó, só que refletida, em relação à reta R. Nós vamos fazer essa reflexão em relação à reta R. Só que, para isso, para facilitar a nossa vida, a gente parte lá para o GeoGebra. Bom, para a gente fazer a reflexão daquela figura, a gente vai utilizar o GeoGebra e você já está ambientado. Eu já te apresentei o GeoGebra, já falei algumas coisas sobre ele. Inclusive, você já fez exercícios nele, né? Espero que tenha feito, já se ambientou, já está acostumado. Primeira coisa, para a gente poder fazer essa reflexão, eu vou desenhar a reta, que fica mais fácil até de eu construir o polígono aqui, ó. Eu vou lá selecionar a reta, e eu tenho que determinar os dois pontos pelos quais a reta passa, certo? Então, eu vou botar que ela passa por aqui. Só para a gente poder manter os pontos A e B, eu vou renomear eles, jogar lá um ponto Z qualquer, para eles não atrapalharem com aquela história de A e B, certo? Então deixa ele aqui assim, ó, botar ponto X. E aí vou ocultá-los, isso facilita muito a nossa vida, tá? Não vai interferir, não vai poluir a nossa imagem. E essa reta, também vou renomeá-la, chamando de reta R. Tranquilo, show de bola. Você consegue visualizar aqui, ó, essa reta R. Agora eu vou marcar os pontos que eu quero que sejam os vértices desse nosso polígono. Eu acredito, vamos botar um ponto A por aqui assim. Acho que esse ponto A tá bom. Um ponto B tá aqui. O ponto C é por aqui assim. E o ponto D aqui. Agora eu vou construir o polígono, né? Ligando A, B, C, D e voltando para o A. Está feito o nosso polígono. Você viu aí que ele já mostrou, inclusive, os segmentos AB.
enfim, e botou os nomes deles todos. Eu posso apagar esses segmentos, vou fazer isso justamente para a gente não se incomodar com esses nomes de novo, né? Eu acho que isso fica legal. Deixa eu desfazer isso aqui, porque acaba atrapalhando. Ó, tirar todos esses nomes, que aí não polui a imagem. Bom, já fiz isso. E agora, Luciano, que eu tenho meu polígono pronto, como é que eu crio a reflexão dele em relação a esse eixo de simetria R, essa reta R? Basta a gente lembrar o que é simétrico. Você lembra que a gente aprendeu lá na reta numérica? A gente viu dois números simétricos opostos. São aqueles que têm a mesma distância em relação à origem. Aqui eu tenho que entender que os simétricos têm a mesma distância em relação à reta R. Tranquilo agora, né? Então basta eu pegar aqui o ponto A e ver qual a distância dele em relação a R. A tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos para a reta R. E ele está à esquerda. O simétrico dele está 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos à direita. Está aqui o simétrico dele. Certo? Vamos ver agora em relação ao ponto B. O ponto B, deixa eu só desfazer isso aqui, porque o meu ponto B, ele... exagerei. O meu ponto B... O que eu botei ali já foi criando polígono. Eu não quero. Eu quero colocar apenas o ponto. Isso. O ponto B tem 3 de distância para a reta R e está à esquerda. Então, vou colocar à direita aqui. Ó. Viu? O ponto C ele está a 1 quadradinho de distância. Certo? Um quadradinho é meio esquisito, mas ele está a um segmentozinho, vamos dizer assim, de distância da reta R, só que do lado direito. Então, eu vou ter que fazer a reflexão para o lado esquerdo aqui. Ó. E o ponto D, 1, 2, 3, 1, 2, 3 para o outro lado. Fechou, né? Para ficar perfeito, eu vou rebatizar todo mundo. Então, esse ponto A vai virar o ponto A'. O ponto F, que eu vou agora renomear, vai virar o ponto B'. A gente vai fazer a associação mais facilmente, né? Ao invés de ficar botando A com E e assim por diante, A com a linha. É uma forma que a gente utiliza na matemática, na geometria, para representar pontos correspondentes. Bota essa linhazinha, tá? E aqui é o D'. Ficou muito mais fácil de visualizar assim, concorda? Então eu venho aqui agora e crio o polígono correspondente, ó. Polígono e ligo a linha até o B', até o C', até o D', que vai para o A' de novo. Lá vão os segmentos de novo marcados. Eu não os quero aqui. Eu tiro o rótulo. Eu estou clicando com o lado direito do meu mouse, tá? E aí estou eliminando. Ficou bonito, né? Você viu que agora eu tenho uma reflexão interessante em relação a essa reta R. E eu quero te mostrar justamente isso, aproveitando que a gente está falando de GeoGebra, em que ele tem muitas utilidades e facilidades para o nosso aprendizado. Eu vou te mostrar que a distância é a mesma em relação à reta R. Quer ver? Vem aqui e seleciona, ó, distância, viu? E eu vou fazer a distância do ponto A até a reta. 6. Do ponto A' até a reta é 6 também. Ô, meu povo, não era o que a gente estava esperando? É isso, essa é a ideia. A distância é a mesma. Então aqui, ó, o B até a reta é 3. A reta até o B', óbvio, o C até o C, até a reta, e o C' até a reta também. Deixa eu tirar daqui de cima, vem aqui em mover, e retira daqui de cima, para não ficar atrapalhando ninguém, né? Olha lá. Continuando aqui, ó, com a distância. O D até a reta e o D' até a reta. Queridos, te mostrei isso, né? Fica muito mais fácil de ver quando a gente tem um software assim, né? Facilita bastante o nosso aprendizado. Você entendeu? O que eu estou falando de simetria? Construir uma reflexão em relação a uma reta é manter a distância para a reta, só que do outro lado dela. Né? É ter os simétricos, como a gente já está acostumado a falar em relação a números inteiros e racionais. Tranquilo? Visualizou numa boa, né? Luciano, tem uma maneira de eu fazer a reflexão
de algum polígono, de alguma figura em relação a uma reta, um eixo, que não seja nem horizontal nem vertical? Claro, qualquer que seja o eixo, né? Basta a gente ter a noção da simetria, da distância para esse eixo. Eu vou construir aqui, não é tão rápido, né, como você está pensando. Vai depender muito de como está esse eixo, de como está essa figura. Eu vou utilizar algumas ferramentas que o GeoGebra tem. Se você tivesse num papel, utilizando régua, compasso, lápis, você faria bem parecido. E aí depois eu te mostro um detalhezinho interessante, tá? Repara aqui, ó. Eu vou primeiro colocar o polígono. Para facilitar um pouco a minha vida, eu vou colocar um triângulo, pode ser? Aqui, ó. Pegar esse triângulo aqui. Assim, ó. Tá aqui esse triângulo. Eu vou fazer a reflexão. Deixa eu tirar primeiro esses rótulos aqui, porque eles acabam atrapalhando um pouquinho, né? Muito nome, muita coisa. E vou botar um eixo aqui, ó, uma reta que passa por aqui, ó. Essa reta passa por aqui. Essa aqui até que ficou bem bonitinha, bem bacaninha. Vamos nessa, ó. Vou tirar aqui. Não, eu não vou nem fazer isso não. Eu vou mudar, vou botar aqui que eu quero dar uma dificultada mesmo, ó. Você não vai sofrer com isso, obviamente, tá? Mas eu quero que você veja algumas coisas interessantes, sim, de ferramentas. Vou te dar spoilers sempre que eu puder, que é para você ficar pensando, raciocinando sobre muitas coisas. Aquela outra estava bem tranquila, eu não queria ela não. Eu queria essa daqui um pouco mais complexa mesmo. Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho que saber que é a distância para cá. Então, a minha ideia é criar alguma coisa que me garanta essa distância do outro lado. Eu estou na parte de cima, vamos dizer assim, dessa minha reta, e agora eu quero criar alguma coisa na parte de baixo. Então, para eu garantir essa distância, eu tenho que ter certeza de que eu estou medindo ela, ó, em pezinha, perpendicular. Lembra, para você medir a sua altura, você fica bem em pé, bem vertical, perpendicular ao chão, ao solo, né? Não adianta eu medir todo torto, de lado. Então aqui eu vou garantir essa perpendicularidade. Eu venho aqui em reta, do lado de reta, né? E garanto reta perpendicular. Então eu quero uma reta perpendicular a essa reta F que passe pelo ponto A, uma reta perpendicular à reta F que passe pelo B e outra que passe aqui pelo C. Foi? Já garanti que são perpendiculares, era isso que eu faria no papel. E agora, Luciano, como é que eu vou botar essas medidas? Antes de mais nada, vem aqui, ó, clica no ponto e vê a interseção de dois objetos. Eu quero a interseção dessa reta com essa, a interseção dessa reta Fzinha aqui, ó, com essa e a interseção com essa. Ele já me dá esses pontos aqui, ó. Tá vendo? Que maneiro? E eu vou apenas, ó, ver essa distância do A com F, do B com G e do C com H. Como que eu vejo a distância? Ahá! A gente ainda não usa muito não, você vai usar mais lá para frente em desenho geométrico. Mas eu tenho um negócio chamado compasso. Eu posso usar a abertura do compasso, ó, de A até F, olha lá. E eu garanto, você já tem uma ideia de circunferência, a distância para baixo, ó. Então aqui eu já vou garantir que eu tenho a mesma distância do A para o F e desse F para esse camarada. Venho de novo e clico, ó, interseção de dois objetos. Eu quero essa circunferência com essa reta. Marquei o ponto I. Para não poluir, deixa eu vir aqui e apagar essa circunferência. Vou apagar essa reta que eu já usei e vou apagar esse ponto F aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa do B e do G aqui. Venho no compasso, clico aqui B para o G, garanto aquilo lá. Vou na interseção dos objetos, clico nessa retinha, clico na circunferência, garanti o ponto K. Tchau, retinha. Ops, errei, não era retinha. Eita, eu tirei o cara errado. É aqui, ó. Tchau, circunferência. Tchau, retinha. Tchau, ponto G. Vou fazer o mesmo com C e com H. Venho aqui no compasso. C para H. Garanto, tenho que clicar de novo para confirmar que é aquele ponto ali. E aí vou na interseção dos dois objetos. Essa retinha perpendicular ali. E isso. Pronto. Tchau, tchau, circunferência. Tchau, tchau, retinha perpendicular. Tchau, tchau, ponto H. Né? Perfeito. Fiz isso.
Agora basta eu ligar ó, o polígono KIM. Foi? Posso rebatizá-lo, claro. Mas você viu que ele veio reocupando nomes aqui em cima desses pontos? Porque quando eu cliquei lá para ver o compasso, ele veio me determinando algumas coisas, tá? Mas a gente acabou de criar uma figura simétrica. Foi refletida em relação a essa reta inclinada aí. Porque eu sei como se mede a distância, mantendo essa perpendicular, e eu usei o artifício do compasso. Posso te dizer uma coisa, cara? Ó. Eu vou desfazer isso que eu fiz agora, ó. Vou desfazer esse camaradinho aqui. Fica quieto desse jeito. Se eu vier aqui, ó, e clicar em reflexão em relação a uma reta, basta eu clicar no polígono, clicar na reta, ele refletiu! É muito bom o GeoGebra, né? Mas você reparou que a gente mandou muito bem, utilizando todos os conhecimentos geométricos que a gente possui? Dá para fazer um regra em papel. Eu não dependo só de um software. E o mais interessante é isso. Se a gente quer que alguma coisa faça o nosso serviço, o nosso trabalho, a gente precisa saber fazer também. Tá bom? E foi isso que eu te ensinei. Agora que você viu lá no GeoGebra, que fica tranquilo, né? Entendeu essa ideia da distância e tudo mais, que tem que manter isso, que a gente já aprendeu. Por isso que eu falo para você assim, ó, na matemática uma coisa puxa a outra. A gente não fala à toa, tá? Vai ter grande utilidade tudo que a gente está falando agora um pouquinho mais para frente, além da utilidade presente. Eu vou falar da relação, da reflexão em relação aos eixos do plano cartesiano. Eixo X, eixo Y, certo? O que eu quero que você perceba, antes de tudo, é que a gente pode encontrar essa reflexão de qualquer figura com facilidade. Basta observar alguns detalhes nas coordenadas dos pontos que eu quero refletir. Se eu estou falando de um polígono, o ideal é eu pensar nos vértices, certo? Então, ó, é fácil. Basta você me acompanhar de novo lá no GeoGebra. A gente vai fazer a reflexão agora de uma figura em relação ao eixo X. E para isso eu vou deixar os eixos aqui, ó, com os nomes, né? Então eu vou botar aqui o rótulo do eixo Y, tá lá. E aqui no eixo X você vai visualizar o eixo X rotulado. Fica um pouco mais fácil para você lembrar aqui, ó, eixo horizontal, eixo X, eixo vertical, eixo Y. O que eu quero? Refletir em relação ao eixo X. Vou colocar uma figura no primeiro quadrante, um triângulo. Deixa eu selecionar ponto aqui, ó. Quero ponto. Aí eu vou marcar um ponto A aqui, um ponto B aqui e um ponto C por aqui. Agora o triângulo é um polígono A, B, C. Já é, né? De novo, temos aqui esses segmentos que a gente pode não exibir, os rótulos, né, os nomes deles. Então eu vou apagar um por um. Pode ser que tenha uma maneira de apagar rápido, e aí eu vou aprender daqui a pouco. Bom, tá aqui. Para eu refletir em relação ao eixo X, basta olhar para o eixo X. Repara, o meu ponto A, vou até botar ponto aqui de novo, ó. Meu ponto A em relação ao eixo X está 4 unidades para cima. Então eu vou agora caminhar 4 unidades para baixo. 1, 2, 3, 4. Marco aqui esse ponto, que eu já vou renomear para o ponto A'. O ponto B, ó, 1 unidade para cima. Então agora eu vou botar 1 unidade para baixo e já vou renomeá-lo como ponto B'. Idem para o C. Só que o C, agora eu estou vendo que ele está 1, 2, 3 unidades para cima. Eu coloco 3 unidades para baixo. Renomeia logo. Isso aqui é o ponto C'. De boa, né? Marcando o polígono, olha só. A', B', C', fiz a reflexão em relação ao eixo X. Tranquilo, né? Você reparou isso? Bom, o que eu quero te mostrar nessa reflexão? O meu eixo X é como se fosse um espelho, né? Você consegue reparar isso, a gente tinha falado isso lá no início. E o interessante é que você vê o seguinte, ó, deixa eu colocar as coordenadas para você perceber
o que eu quero que você perceba? Presta atenção aqui, ó. Espera aí, deixa eu selecionar para facilitar a nossa vida. Ó, janela de álgebra. Eu venho aqui que eu quero falar dos pontos todos, ó. Repara nos pontos que a gente marcou aqui. Olha para o ponto A. Vamos lá no ponto A. Coordenadas do ponto A, 2, 4, ou seja, x vale 2, y vale 4. Olha para a linha. X vale 2, y vale menos 4. Vou até trocar ele daqui de lugar. Ó. Deixa eu tirar ele daqui, que aí você vê melhor. Reparou? Não mudou nada em relação ao eixo x. Eu mudei em relação ao eixo y. O B, 4, 1. Coordenadas do B', 4, menos 1. Ponto C, 7, 3. C', 7 menos 3. Você percebeu que se eu quero uma reflexão em relação ao eixo x, a abscissa se mantém. Ou seja, a primeira coordenada do meu par ordenado é a mesma, ela se preserva. Só que a coordenada relativa ao eixo y, a segunda do meu par ordenado, ela tem um simétrico, ela troca de sinal. Não é justamente isso? Se estava em cima, passou para baixo, com a mesma distância. Pronto, a gente está falando de uma simetria, números simétricos. Só que agora eu estou olhando lá para aquele eixo y. Reparam nisso, que interessante? Então aqui, 4 no y, menos 4. 1 menos 1. 3 menos 3. Fica bem fácil de pegar isso, concorda comigo? Se eu quero uma reflexão em relação ao eixo x, basta simplesmente eu manter a coordenada x, a abscissa, e pegar o oposto da outra coordenada. Mole, eu já peguei quais serão os vértices, né, desse polígono refletido. Vamos aproveitar aqui com essa mesma ideia e fazer reflexão em relação ao eixo y. O que você acha que vai acontecer? Se eu agora quero uma reflexão em relação ao eixo y, quem não vai mudar? Perfeito, querido. A ordenada se mantém. Eu só vou ter o simétrico em relação à abscissa. Então, olha que moleza. Deixa eu pegar o ponto aqui e daqui a pouco a gente rebatiza, só para não perder o flow aqui. Ponto A, coordenadas 2, 4. O 4 se mantém. Eu inverto só o 2, menos 2. O B, 4, 1. O 1 se mantém. Repara que agora eu quero reflexão em relação ao eixo y. Eu vou pegar o menos 4 no x. Caraca, tá aqui, Olha agora para o C, 7, 3. O 3 se mantém. Quem vai ter o oposto, né? Quem vai trocar o sinal é o 7. Então vamos para o outro lado lá. Ops, menos 7. Fechado. Agora eu vou ligar esse polígono aqui e eu tenho um polígono refletido em relação ao eixo y. Deixa eu só tirar esses rótulos todos e para ficar bonitinho aqui na foto, eu vou rebatizar todos esses aqui. Eu quero que agora esse cara se chame, olha só como é que ele vai chamar, A, duas linhas. Esse camarada é o nosso B, duas linhas, e o C, duas linhas. Gostou disso? Você reparou que a gente fez uma reflexão em relação aos eixos do plano cartesiano com facilidade? Só observando as coordenadas. Mole, né? Nem coloquei as coordenadas aqui, mas você pode perceber numa boa. Deixa eu vir aqui nas configurações e eu te mostro o valor dele aqui. Eu também te mostro. Ops, liguei demais, né? Esse ponto aqui. Calma aí. Deixa ele quieto aqui. Voltei muita coisa. Eu não quero, não. Fica quieto aqui. Aqui, Eu quero nas configurações desse ponto que ele me exiba valor também. Fechou? Eu quero que esse cara aqui me exiba valor também. Eu quero que esse cara aqui também me exiba valor. Agora ficou fácil. Dá uma olhada para lá. Olha aqui de novo, Ponto C, duas linhas. Eu troquei só um menos 7. Repara, eu tinha o 3 na ordenada, mantive.
só peguei o simétrico aqui em relação à abscissa. Mesma coisa no A, com A duas linhas. Viu isso? Queridos, é tranquilo. Concorda comigo? Por isso que eu te falei que a gente vê com facilidade essas reflexões, bastando apenas ficar de olho nas coordenadas. Vamos recapitular lá na nossa tela do PowerPoint. Então agora a gente pode resumir essa reflexão em relação aos eixos do plano cartesiano em relação a cada um deles, né? Vamos falar primeiro do eixo X, aquele eixo horizontal das abscissas. Quando eu quero fazer uma reflexão em relação a esse eixo, basta eu conservar a abscissa, ou seja, o X do meu par ordenado, aquele primeiro termozinho do par ordenado, e eu troco o sinal da ordenada. Repetindo, quero fazer uma reflexão em relação ao eixo X. Mantém o sinal do X, troca o sinal do Y. E aí, se o original é XY, o refletido vai ficar X e o menos Y. Foi? Vou fazer bem semelhante ao eixo Y. Se eu quero uma reflexão em relação ao eixo Y, agora eu conservo o segundo termo do par ordenado, a ordenada, e eu troco o sinal da abscissa, do X. Então, se o meu original é XY, o meu refletido fica menos XY. Tranquilão? De boa, né? Agora vamos para a reflexão em relação a um ponto. Caramba, Luciano, dá para a gente refletir em relação a um ponto? Dá. Se eu tiver noção dessa ideia de simetria, distância, eu tenho distância de um ponto em relação ao outro, não tenho? Como a gente fazia na reta numérica, a distância para o zero. O zero estava representado por um ponto. Eu vou fazer a mesma coisa, ter a mesma ideia. Olha para essa imagem aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho o triângulo original ABC e eu refleti em relação a esse ponto O. Você está vendo esse ponto O? Que a gente chama de centro de reflexão. E aí eu gerei o triângulo A', B', C'. Tranquilo? De novo, cada ponto da primeira figura vai ter um ponto de simetria em relação a esse centro na segunda figura. Tranquilo? Vamos lá para o GeoGebra fazer um exemplo desse tipo de reflexão. Vamos fazer agora a reflexão em relação a um ponto. E vou pegar um polígono qualquer aqui. Olha, vou botar um quadrilátero, né, para não parecer que é só com triângulos, tá? Vou fazer um quadrilátero assim, parecendo uma flechinha, para a gente ver aí como é que fica interessante, tá? De novo, deixa eu tirar daqui esses rótulos, que aí a figura fica até mais bonitinha, né? Mais interessante de ser vista. Foi. Vamos escolher um ponto qualquer para a gente poder fazer essa reflexão em relação a ele. Vamos marcar aqui um ponto, pode ser assim, tá? Vou marcar esse ponto E aqui. Marquei esse ponto E, não vou chamar de E, quero mudar para ficar interessante. O, é mais comum para a gente. E fazendo essa reflexão, deixa eu só deslocar essa malha um pouco para baixo, para ficar mais centralizado esse ponto O. Essa reflexão ela tem que obedecer exatamente essa ideia. Eu tenho que construir um ponto que tenha a mesma distância em relação ao O. E aí, queridos, fica muito mais fácil se eu utilizo uma reta, que aí vai me dar certinho essa outra parte, né? Esse lado oposto a ela, que vai ter o ponto O como origem. Então, eu vou construir uma reta que passa por A e por O. E aí eu vou contar. Olha aqui, ó, tá vendo? Do ponto A para o ponto O, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentozinhos. Aí eu conto para o lado de lá e vou marcar outro ponto. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está aqui ó, o correspondente que eu já vou chamar de a linha. Tá? Tá ali. Deixa eu tirar essa reta para a gente não se confundir. Tá bom? Aqui, ó. Eu posso até, de repente, colocar essa reta pontilhada. O que vocês acham aqui, ó? Vou colocar ela assim, pontilhada. Fica mais bonitinho, certo? Vou fazer a mesma coisa para o B. Vou pegar aqui, vou construir uma reta do B, passando pelo O. Foi? Que, coincidentemente, é a mesma reta do D. Você percebeu isso? Então, eu vou aproveitar e vou fazer logo os dois. Olha aqui, ó. Do D, eu vou passar por 1, 2, 3, tá vendo? Só que eu vou fazer para o lado de lá, ó. 1, 2, 3. O cara vai estar aqui.
Esse é o correspondente do D. Epa, o que aconteceu? Eu tiro ele daqui, sai daqui. O correspondente do D está aqui, ó, que eu quero chamar de D'. Vou fazer para o B. O B você viu que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E 2 de altura. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai estar aqui, ó, o correspondente. E eu vou chamar de B'. Foi? E para o C? Para o C, eu vou construir uma outra reta. Ah, não, calma aí. Vamos fazer o pontilhadinho, que deixa tão mais interessante. O estilo pontilhadinho. Olha lá. Vem aqui para o C agora e constrói a reta que nos interessa. Do C, passando pelo O, e vamos contar. Vou fazer logo o pontilhadozinho aqui para a gente não esquecer. Tá bom? Estilo, pontilhei. Fechou, bonito. E o C eu vou contar. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 para baixo, então tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Óbvio, se tem que estar naquela reta, vai estar lá os 4 para cima, tá? Marcando aqui pra gente esse ponto C. Renomeando como C'. Já é, né? Bom, você viu como é que ficou? Pega o polígono e traça A, B, C, D e volta para o A. Eu fiz uma reflexão em relação ao ponto O. E você tem que ver uma coisa interessante, ó. Repara que essa região aqui, ela é a maior. A outra ficou ali, ó, pro lado de lá. Se a gente pensar nessa reta pontilhada do meio, a maior região ficou para baixo, enquanto era para cima. Agora, ó, a menor que estava para baixo, quando eu refleti, ficou para cima. Então, tem um detalhe interessante nessa reflexão em relação a um ponto. Vai haver, sim, uma inversão nos dois sentidos. É o que a gente vai ver agora, quando a gente falar da reflexão em relação à origem. Vai ficar muito mais claro. Vamos lá. Agora só falta a gente falar da reflexão em relação à origem do plano cartesiano. Você viu como é que faz a reflexão em relação a um ponto qualquer, só que agora eu vou começar a trabalhar com as coordenadas. E aí a gente vai trabalhar com a 0, 0, aquela origem do plano cartesiano. De novo, é simples, basta a gente ficar atento ao que deve acontecer às coordenadas dos pontos. Vamos lá no GeoGebra e daqui a pouco a gente conclui. Voltamos aqui agora para a gente observar como é que acontece essa reflexão em relação à origem no plano cartesiano. Já coloquei os eixos x e y, só não os nomeei. Posso fazer isso agora rapidinho. Tá? O eixo x eu quero que você veja o rótulo, e no eixo y eu também quero. Olha lá, está feito. Bom, queridos, eu vou construir um polígono aqui qualquer, vou fazer um triângulo que a gente observa com mais tranquilidade. Ó. Vou botar aqui, aqui e aqui. Tá? Tem o triângulo ABC, esses segmentos A', B', ou melhor, ABC, né? A', B', C' vai ser só a reflexão. E aí a gente vai marcar a origem. Eu vou fazer questão de marcar a origem aqui para chamar a atenção dela. Você viu que ela ficou preta aqui, ó, porque destaca mesmo. E eu vou mudar o nome, vou chamar de O. Porque eu quero destacar isso contigo. Tudo bem? Foi. O que eu tenho que observar? Do mesmo jeito que a gente fez. Quando eu reflito isso em relação a essa origem, você já percebeu que isso vai para o lado de cá, né? Vem aqui para baixo. Então vamos fazer assim, um pouco mais de rapidez. Esse ponto A, eu já sei que está aqui, ó, a 3 para cima, então ele vai ter que ficar 3 para baixo. Só que ele está a 7 para a esquerda, então ele vai ficar 7 para a direita. Então você concorda que o correspondente do A vai ser esse camarada aqui, não vai? Que a gente vai chamar ele de A'. O correspondente do B, repara, está a 3 para a esquerda e 1 para cima. Então ele vai ter que ficar 3 para a direita e 1 para baixo. Está aqui. A gente vai chamar ele de B'. Foi? Vou fazer o mesmo com o C. O C está 2 para a esquerda, 4 para cima. Então eu vou botar 2 para a direita, 4 para baixo. Aqui está o correspondente do C. Foi? Deixa eu desfazer esse camarada para a gente renomear corretamente.
C'. Tá? Tá aqui. Ligando esses pontos, porque eu já tenho a ideia do triângulo, ó, eu tenho a reflexão em relação à origem. Vamos eliminar esses nomes para a gente poder perceber uma coisa bacana, eu diria, fundamental para a gente falar disso. Ah, repara nessa reflexão, parece que eles ficaram bem ao contrário, né? Não ficou bem ao contrário? Pois é, olha só, se eu colocar as coordenadas, vamos lá, ó, fazer isso que a gente já fez. Eu quero as coordenadas de todos os pontos dessa figura aqui, ó. Não só dessa, ops, dá licença. Aqui, ó. Quero que todos os pontos passem a exibir agora os valores. Foi? Repara, queridos, se o A estava 7 para a esquerda e 3 para cima, o A' ficou 7 para a direita, 3 para baixo. Dá uma olhada nos sinais dessas coordenadas. Os sinais ficaram totalmente ao contrário. Quem era negativo ficou positivo, quem era positivo ficou negativo. O mesmo aconteceu com B. Menos 3 virou mais 3. O 1 positivo, 1 negativo. O C, que era menos 2, a abscissa, né? Ops, caramba. O C, que era menos 2, virou mais 2. E o Y, que era 4, virou menos 4. Houve uma reflexão em relação à origem. Então, a simetria aconteceu em relação aos dois eixos. O simétrico em relação ao x, né, e o simétrico em relação ao y. Ou seja, os números ficaram simétricos nesses dois eixos. Foi? Percebeu isso? Ó, quando a gente faz uma simetria, uma reflexão em relação à origem, é como se eu fizesse uma reflexão nos dois eixos. Eu vou te mostrar isso aqui, ó. Vou pegar aquilo que a gente aprendeu lá naquela figura inclinada, né? E vou botar aqui, reflexão em relação a essa reta. Eu quero esse polígono refletido em relação a esse eixo. Refletiu aqui, não foi? Tá vendo, né? Ele gerou aqui, ó, o A', B', A1', B1', C1'. Eu agora vou refletir esse camarada aqui embaixo. Olha aqui, ó. Refletir esse polígono em relação a esse eixo. Olha lá. Você viu o que aconteceu? Ficou bem em cima. Então, fazer uma reflexão em relação à origem é fazer uma reflexão em relação a um eixo, depois em relação ao outro. Luciano, se você tivesse feito a reflexão em relação ao eixo X primeiro, reflexão desse polígono em relação ao eixo X, bateria aqui. Reflexão desse polígono em relação ao eixo Y, bateria lá também. Você viu? Que aqui está bem destacado. Percebeu? Fazer uma reflexão à origem, você já entendeu. Foi, queridos? Essa é a ideia, e a gente falou de todas as reflexões que a gente queria falar. Então, você viu como é que é fácil, como é que é simples? Eu posso até resumir como eu resumi em relação aos eixos, né? Em relação à origem, nós trocamos os sinais da abscissa e da ordenada, como a gente já tinha acabado de comentar. Então, se no original eu tenho para ordenado x, y, no refletido, em relação à origem, eu passo a ter menos x, menos y. Foi? É exatamente fácil assim. Tá bom, queridos? Um grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho.